Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos com muita alegria mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa das sextas-feiras. Você acompanha o Vejam Só Debate de segunda a quinta-feira e na sexta a gente espreme os convidados do Vejam Só para extrair deles coisas que normalmente num debate não surgem, né? Essa é a ideia do Vejam Só Entrevista e hoje com um privilégio muito grande, porque temos conosco um irmão que mora em Israel há muitos e muitos anos, embora seja brasileiro, carioca por sinal, né? Porém, trabalha lá, já trabalhou muitos anos com tecnologia e trabalha hoje como pesquisador e guia em Israel. É o irmão Miguel Nikolevski. Paz e graça, irmão, tudo bem? Paz e graça. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O seu sobrenome tem que origem? Meu sobrenome tem de origem, parece ser russo, mas o meu avô, na realidade, era da região da Moldova, da região de Kishinev, onde fazia parte no passado do antigo Império Russo. Maravilha. O irmão fala russo? Não falo russo. Falo algumas palavras em russo, como, por exemplo, bom dia, dobre utra, né, dobre dien. A gente sempre fala alguma coisa, porque em Israel todo mundo fala de tudo um pouco naquele idioma. A gente fala muitos idiomas num país muito pequeno. O irmão Miguel, ele nasceu no Rio de Janeiro, porém mora em Israel há quantos anos, irmão? Está fazendo 28 anos que já estou vivendo na Terra Santa. Maravilha. Ele conheceu Jesus ainda criança, se vinculou à igreja evangélica e lá em Israel ele tem o privilégio de participar de uma experiência que nós já mencionamos aqui, sobretudo quando o pastor Alexandre Dutra está conosco, e que foi quem nos trouxe pela primeira vez a informação que existem igrejas messiânicas, isto é, igrejas em Israel que reconhecem Jesus como Salvador e que são frequentadas também por judeus, em alguns casos até por judeus e árabes, né? Algo assim maravilhoso que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E o pastor Miguel dirige uma dessas igrejas. Onde fica a igreja do irmão? Nossa congregação, a gente chama todas as igrejas lá de congregação, porque na realidade não temos assim uma denominação. Em uma congregação pode ter gente de todas as origens tradicionais, pentecostais, neopentecostais. A nossa congregação fica na cidade de Modi'in, uma cidade média em Israel, 100 mil habitantes, é uma cidade média lá. E a nossa cidade fica exatamente entre Tel Aviv e Jerusalém, entre o norte e o sul do país. 30 quilômetros para Tel Aviv, 30 quilômetros para Jerusalém, 100 quilômetros para Galileia e 100 quilômetros para o deserto do Negev. Ou seja, o irmão está bem no meio. Bem no meio. Que legal. Eu não abri o mapa para escolher o lugar onde viver, mas Deus, pelo visto, já tinha determinado o local exato para eu morar. O que o irmão foi fazer em Israel? Não foi para ser guia, que eu sei. É verdade, é verdade. Isso é uma longa história, mas para resumir essa história, é um chamado que Deus me deu para ser testemunha do Evangelho entre aqueles do meu povo. E simplesmente obedeci, ouvi esse chamado e contra todas as possibilidades, Deus me levou de forma sobrenatural, imigrei para Israel junto com a minha esposa e construímos lá a nossa família com 3 filhos lindos, todos eles servindo ao Senhor. E a sua esposa então é brasileira? Minha esposa é brasileira, Cristina, filha de portugueses, imigrantes que moravam na zona oeste do Rio de Janeiro, se encontrou com carioquinha da gema de pai de origem russa e mãe de origem brasileira na Tijuca e nos casamos ali na região do Maracanã. Maravilha. Então, um ósculo santo aí para a irmã Cristina e para Você tem 3 filhos, né? 3 filhos. Então, vamos mandar aqui a saudação para o meu filho mais velho, Ariel Nikolaevski, o primogênito da família, a filha do meio, que é Hadass Nikolaevski, que está agora entrando no Exército, depois que cursou técnica em arquitetura, e a mais nova, com 14 anos, vai entrar muito em breve também no 2º grau. E, principalmente para minha esposa, Cristina Nikolaevski, que tem me tolerado, me amado, cuidado de mim ao longo de 32 anos de casamento. Ariel é leão, não é isso? Ariel é leão de Deus e é o nome do anjo que está sobre Jerusalém, o anjo que protege a cidade santa. Hadass é o nome de uma das plantas que aparecem
na festa dos tabernáculos, que representa a redenção de Israel, e Moriá, todo mundo conhece, Monte Moriá significa perfume ou essência de Deus. Que bonito! Tudo isso para o louvor e a glória do nosso Deus, a quem nós amamos e queremos servir de todo o nosso coração. Ao nosso Deus e a vocês aqui, povo brasileiro que ama Deus. Pastor, ele não quer que chame ele de pastor, embora ele lidere a congregação lá. Como é essa congregação? E como é que funciona lá? Tem o culto é no sábado, é no domingo, enfim, como é que é? Costumo dizer assim, Israel parece uma Babilônia moderna porque são povos e línguas de todas as nações que se reúnem, mas as congregações messiânicas de Israel, na realidade, parecem a antessala do céu. Por que antessala do céu? Não é que a gente é santo, não, gente. A gente não é santo, afinal de contas, o céu ou o paraíso não está destinado àqueles que já nasceram santos. Está destinado a pecadores arrependidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas por que eu falo isso? Porque ali, nas congregações messiânicas de Israel, nós temos todos os idiomas, todas as etnias, todas as denominações. Gente que veio da igreja presbiteriana, da igreja da Assembleia de Deus, da igreja batista, de uma igreja neopentecostal, todo mundo se junta e não tem mais bandeira nenhuma. A única bandeira que nós temos lá é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. E todos nós servimos juntos, procuramos trabalhar juntos. Quando é que se reúne? A grande maioria das igrejas ou congregações ou comunidades se reúnem no Shabat. Nós preservamos o Shabat, afinal de contas, o Shabat não é uma ordenança para os judeus. O Shabat já aparece no 2º capítulo da Bíblia, 2º capítulo de Gênesis. Ali, na abertura, já fala que Deus santificou o sábado, então é por isso que as congregações preservam o culto e o descanso no sábado. Fora isso, vai ter características semelhantes às de sinagogas, como a leitura da Torá, a Parashat HaShavua, que é o sermão semanal, mas vai ter outras características, como a pregação que tem nas igrejas e até mesmo o que a gente chama de ceia santa, né? Santa Ceia aqui no Brasil. Lá a gente chama de Seudat HaAdon, quer dizer, a refeição do Senhor. Então nós temos também um momento de louvor e adoração, e às vezes palavras de testemunho, o que aconteceu durante a semana. É um ambiente muito agradável. Claro, cada comunidade vai variar dependendo da cidade. Tudo em hebraico? Tudo em hebraico. Nós temos a nossa vida totalmente em hebraico. E eu não estou aqui com a minha Bíblia, mas quando eu abro a minha Bíblia, inclusive ontem, quando eu estava pregando aqui em uma das igrejas, eu abri a Bíblia em hebraico, tive que pedir a um irmão para ler na Bíblia dele em português, para que os irmãos pudessem ter a mesma versão. Eu posso fazer a tradução automática do hebraico para o português, mas obviamente ela vai ser uma tradução informal. Então, eu procuro utilizar as versões mais correntes aqui. Quem aprende o hebraico moderno, como o irmão aprendeu lá, para se comunicar em Israel, enfim, ele mora em Israel há quase 30 anos, lê com facilidade o hebraico bíblico ou é muito diferente? Ler é uma coisa, interpretar e entender é outra. Nós temos o hebraico moderno realmente é uma língua diferenciada do hebraico bíblico. Infelizmente, temos pessoas aí que acham que pode ler o texto como ele está no hebraico moderno e interpretar. Isso é um erro muito comum. Porém, no hebraico bíblico, nós temos que entender um pouco mais dos significados originais de certas palavras, da onde essas palavras vieram, porque elas foram oriundas de línguas semíticas, e atrás dessa origem delas nós temos também um contexto social, contexto histórico do uso daquelas palavras há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, que é diferente do contexto que nós temos hoje. Uma outra coisa que nós podemos ver em Israel, que é uma coisa muito engraçada, é que, às vezes, nós temos termos no hebraico moderno que foram oriundos do termo do hebraico bíblico. Até mesmo gírias que se usam nas ruas teve origem em textos bíblicos. Sério mesmo? Sério mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo legal, que eu costumo dizer assim, olha, quando você pergunta para o israelense se está tudo bem, ele vai dizer a kol beseder, ele vai dizer está tudo bem, está tudo em ordem. Mas se não tiver tudo em ordem, a situação estiver caótica para ele, ele vai dizer alapanim. Alapanim quer dizer sobre o rosto. E aí agora você vai lembrar lá no livro de Êxodo, ou no livro de Êxodo não, Êxodo, quando Moisés e Arão veem o pecado do povo, o que eles fazem? Eles colocam o rosto em terra. Uhum. Ou seja, eles caíram sobre o rosto na terra. E é esse termo alapanim que se utiliza, por exemplo, na gíria para dizer que a situação está caótica. Eu estou com o rosto no chão. Estou com o rosto no chão, a situação está terrível. Que legal.
É um bom exemplo de contextualização ao contrário, né? Ao contrário. Maravilha. Bom, deixa eu dar aqui duas informações. A primeira delas é você que não sabia, fique sabendo. A gravação do Vejam Só Entrevista, assim como a do Vejam Só também, ela é transmitida em tempo real pelo canal do YouTube, Vejam Só Oficial, tá? Só não fica arquivado lá, o programa só vai ficar arquivado no YouTube depois que ele for exibido no canal aberto. Mas quem estiver acompanhando a exibição da gravação no Vejam Só Oficial, no YouTube, pode e deve participar do programa. É só mandar o seu comentário, a sua pergunta, que a gente põe no ar aqui, como se você estivesse participando do programa ao vivo, tá certo? E a segunda informação é a nossa pergunta que a gente sempre faz na nossa pesquisa, uma enquete, né? Já que a gente vai falar bastante de Israel e igreja, a enquete é a seguinte, põe lá. Em sua opinião, a igreja cristã substitui o povo de Israel como povo de Deus? Sim ou não? No final desta edição, a gente vê o resultado parcial da enquete. Muito bem, o assunto não é teológico. Nós vamos conversar, como nós fizemos a chamada, né, alertamos a chamada, das descobertas incríveis que estão abalando o mundo acadêmico, e o irmão Miguel Nikolevski, ele é portador destas informações. Vamos começar. Qual que é a informação mais especial que o senhor tem para nós hoje? Recentemente, por exemplo, isso é uma coisa nova, foi descoberto somente esta semana. Descoberto não, foi revelado somente esta semana, tá? Última hora. Uma fábrica, uma tinturaria que havia em frente ao Monte Carmelo, na região que a gente chama de Tel Shikmoná, por muitos anos foi considerado uma tinturaria fenícia. E foi feita uma nova pesquisa agora com técnicas mais avançadas e descobriram que, na realidade, se trata da maior tinturaria de roupa da época bíblica, onde se fazia a púrpura, a cor da púrpura de molúsculos do mar Mediterrâneo. Descobriram, inclusive, que as cerâmicas são cerâmicas do período israelita, período dos reis de Israel, e provavelmente os tecidos que eram pintados ali eram utilizados pelos sacerdotes e pelos reis na elite em Jerusalém. Que legal! Lembrando que o Monte Carmelo, além de outras coisas, é o monte onde Elias enfrentou os 430 profetas de Baal, né? Um lugar assim... É possível visitar o Monte Carmelo ou não? Claro. Na realidade, o Monte Carmelo é um lugar incrível porque ele começa no litoral do Mediterrâneo, se lança dentro do Mediterrâneo e sobe numa cordilheira alta em direção sul-oriental, e a região da Batalha de Elias e os 450 profetas de Baal está na parte oriental. O Monte Carmelo, por causa dessa situação geográfica, é verde o ano todo. E é possível visitar na parte norte e ocidental está a cidade de Haifa, que é a terceira maior cidade de Israel, por volta de 450 mil habitantes. E tem ali jardins lindos, como o Jardim dos Barrais. Nós temos ali uma cidade bastante vibrante, com uma culinária ótima. E na parte oriental e sul, conforme eu falei, está ali o convento dos Carmelitas de Elias. A gente chama esse lugar de Murraká, que é o local onde se celebra a batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera. A gente normalmente lembra de Baal, mas esquece de Azera. A gente está falando de 850 pessoas que serviam a Satanás, que foram mortas ali. E dali mesmo, do topo daquela montanha, dá para se ver o riacho de Kishon, onde foram jogados os instrumentos dos cananeus, que, a propósito, foram encontrados pelos arqueólogos israelenses, quebrados dentro de um poço, dentro do riacho. Olha, que bacana. É a história bíblica confirmada cientificamente. Palpável. Que bacana. Bom, a gente já está recebendo as mensagens de quem está assistindo à exibição do programa. A Raquel Lopes Moraes, ela mora em Natal, no Rio Grande do Norte.
ela escreve Sinaidi, Shalom. Sinaidi alguma coisa? Sinaide. Sinaide é uma pessoa que me segue. Sinaide. Ah. Então já conversando aí. Ah, tá. Eu estou fazendo... É duro ficar velho. A Raquel é uma. Isso, o Sinaide é outro. Isso, Shalom. Deus abençoe também. o irmão Miguel Nikolaevski e todos do programa. O pastor Alexandre Dutra, que foi mencionado aqui. Shalom, queridos irmãos do programa, vejam só. E a Maria da Glória. Miguel, glória a Deus. Deus continue te abençoando e te capacitando mais e mais com esse trabalho maravilhoso. Você que está participando aí da exibição do programa, pode mandar a sua mensagem. A Angélica me avisa e a gente lê aqui. Pode ser pergunta, pode ser comentário, enfim, o que você quiser, tá bom? E um ósculo santo para todo mundo aí que está na audiência. Então, só essa referência ao Monte Carmelo já deixa a gente para lá de feliz. É muito edificante. Primeiro, lembrar o que Deus fez ali, quando Israel caiu de joelhos e gritou o dia todo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E você já imaginou, irmão e irmã, o brasileiro caindo de joelhos e com uma voz única na nação inteira gritando só Aleluia. O Senhor é Deus? Imagina. Isso vai acontecer na volta de Cristo. Amém. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Mas lá no Carmelo aconteceu antes. Pode acontecer aqui também, não pode? É verdade. Os inimigos... Só o Senhor é Deus. Os inimigos da fé, que eram numerosíssimos. Quem era Azera? Azera era uma deusa, a gente chama de deusa da prosperidade ou da fertilidade. E é uma deusa basicamente da região de Canaã. Ela tinha manifestações em outras deidades da região. E a deusa mais próxima de Azera, que ficava no Egito, se chamava Baalat. E olha, gente, se vocês se lembram da história da saída do povo de Israel do Egito, quando o povo de Israel sai do Egito, qual é o primeiro deus que eles fazem? Bezerro. O bezerro de ouro. E a Baalat egípcia era representada por um bezerro. Um bezerro com um sol na cabeça, e o nome dela chamava Hathor. E essa aí é uma das características da influência do culto semítico na região de Canaã, que também conectava com o culto que havia no Egito. São duas culturas completamente diferentes, porém havia aí uma influência entre os dois povos. Azera era uma das deusas mais adoradas, porque estava ligada à fertilidade. E nós temos o Baal, que também foi mencionado, que era o deus, basicamente, o deus da tempestade, o deus da chuva. Inclusive, quando a gente fala sobre a agricultura que não precisa de irrigação até hoje, em Israel a gente fala sobre a agricultura Baal, ou seja, a agricultura que depende somente da chuva. Então, isso até hoje está aí dentro da cultura. Claro, ninguém mais adora esses deuses, mas eram os deuses mais importantes na cultura cananeia. Bom, além disso, dessas descobertas que a gente vai continuar falando, né? O irmão trouxe alguns vídeos. O senhor tem um canal, não é isso? Isso, temos um canal que se chama Café Torá, Notícias de Israel, que traz não só notícias sobre terrorismo, sobre economia, sobre política, mas traz principalmente notícias sobre arqueologia bíblica, história bíblica, geografia bíblica. São mais de 2.000 vídeos à disposição, inteiramente grátis. Você pode acessar e se enriquecer da palavra de Deus e do conhecimento da terra de Israel. A gente tem alguns desses VTs, não sei se já está no ponto, Angélica. A arqueologia bíblica nos passos de Josué. Então, pode pôr. Shalom. Hoje eu estou bem aqui, em frente a Tel Megiddo, as ruínas da cidade bíblica de Megiddo. Esta cidade, que foi construída há milhares de anos atrás, também foi conquistada por Israel. E mais tarde se tornou uma das principais cidades-estábulos do reino de Salomão. Hoje, nossa visita é nesta cidade incrível. Siga-me nos passos de Josué.
Para conhecermos bem a sua importância estratégica, vamos refletir um pouco sobre a localização geográfica de Meguido. Meguido está exatamente no caminho entre a linha costeira ao ocidente e o interior do país ao oriente. O vale que a cerca é o Vale de Jezreel, uma grande planície extremamente fértil, principalmente por causa da grande quantidade de precipitações que ocorrem ali. O Vale de Jezreel é o caminho natural da região da Síria para a costa de Israel. Portanto, este local, que é um local muito apropriado para a agricultura, ele era de extrema importância para os reis da antiguidade. Afinal de contas, o rei precisava não somente manter aqueles que faziam parte da realeza, mas também muitos dos seus súditos. Por isso, a posição de Meguido é tão estratégica. Vamos seguir adiante nos passos de Josué. Agora vamos conhecer o Parque Nacional de Tel Meguido. Logo em sua entrada, o visitante pode ver um pequeno museu, muito bem planejado, que demonstra a importância de Meguido na rota para a Mesopotâmia. Além disso, no interior do museu pode-se ver uma maquete, onde você pode conhecer como era a antiga Meguido, seus palácios, seus estábulos, armazéns, palácios e templos. Bem à nossa frente está o Portal dos Cananeus, construído há mais de 3.000 anos atrás. É bem provável que os israelitas entraram por este portal quando conquistaram a cidade de Meguido e, posteriormente, eles construíram, bem ao lado dele e por cima dele, um outro portal, o Portal Israelita. Vejamos agora o Portal dos Israelitas, que foi construído após a conquista de Israel nesta região. Este portal que vocês estão vendo é bem semelhante ao portal que foi encontrado na cidade bíblica de Hatzor e também na cidade bíblica de Beersheba e, recentemente, nas escavações encontradas em Khirbet Qeiyafa, na Judéia. Este é o portal israelita em Tel Meguido. Como vocês podem ver, eu estou aqui na entrada do que chamam de Mifal HaMaim, que é o sistema de reservatório de água, que você pode ver aqui na figura claramente. E há uma descida aqui de mais de 20 metros de profundidade, como está representado aqui. E vocês estarão descendo e conhecendo como o povo de Israel escavou de forma extremamente inteligente esta fonte de água que ficava fora da cidade, fora do muro da cidade, para dentro da cidade, a fim de ter a sua cidade abastecida no tempo de cerco que os outros povos faziam à nação de Israel. Sigam-me.
Este grande reservatório de Meguido tem 25 metros de profundidade e para ter acesso à parte inferior, o visitante terá que descer nada menos do que 177 degraus. Lá embaixo lhe espera uma visão incrível. O aqueduto de Meguido, que tem nada menos do que 77 metros de comprimento. Ele ligava a fonte que ficava do lado de fora da cidade para o interior da cidade. Após a sua construção, eles construíram uma parede para bloquear a entrada pelo lado de fora da cidade e cobriram-na com terra. Desta forma, os conquistadores tinham dificuldade de saber onde ficava localizada a fonte da cidade. Maravilha. Se quiser continuar vendo, é só entrar no canal, né? E assistir. Esse é Meguido que fala, Meguido. Né? Na nossa Bíblia a gente lê Megido. Megido. Tem conexão com o Vale de Megido lá do Armagedon? Exatamente o mesmo lugar. E o que é mais fabuloso em Meguido, que eu não citei aí, tá? É que Meguido ela tem características únicas e em Meguido se descobriu o estilo da construção dos israelitas durante os reis. 3 cidades compõem o mesmo estilo de construção. Nós temos Hatzor da Galileia, que é mais ao norte. Nós temos Gezer, que fica próximo da minha cidade, Modena, entre Jerusalém e Tel Aviv. E temos Meguido. Por causa das características arquitetônicas, nós descobrimos um estilo próprio da época de Salomão. E o que abalou mais ainda na área acadêmica é que um dos arqueólogos mais renomados, que a gente chama de Israel Finkelstein, ele dá reportagem no mundo todo, né? E antigamente ele dizia, olha, isso aí é do período de Acabe, é do período de Omri, mas não é do período de Salomão. Durante anos havia esse debate, essa discussão. E nos últimos anos, por causa de que cerâmica tem sido encontrada, inscrições têm sido encontradas, esse lugar tem sido confirmado realmente como construções típicas de Salomão. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de Reis, quando Salomão constrói o templo, logo depois diz também que ele fortificou algumas cidades. E na lista das cidades que ele fortificou está Hatzor, está Gezer e está Meguido. As 3 principais cidades que acabei de citar. É outra comprovação que abalou o mundo acadêmico. Isso estava escrito na Bíblia e os homens descobriram isso em campo durante as escavações. A primeira cidade, o senhor fala em hebraico, a gente não consegue identificar. Deixa eu explicar. Meguido, olha, gente, nós não temos G. E não temos Já, como a gente fala no português, Jeová não existe. Tá? A palavra, o Já, veio das línguas germânicas. Então, tudo que for Já, pode ser que seja Ya. Depende de como está escrito, se está com G ou com J. Com J vai ser Ya, Ye, Yu, né? Mas se for com G no nosso português, nunca será G. É G, G. Será G, G, Gu. E assim por diante. Nas línguas semíticas nós não temos o G. São sons germânicos que chegaram na língua latina, que também não tinha. O latim original também não tinha J. Então, quando vocês me ouvirem dizer nome, Hatzor, na Bíblia, de vocês vai estar Azor. Azor. Tá bom? E Gezer vai estar Gezer. E Meguido vai estar Megido. Então, você perguntou, é o mesmo do Armagedon? Sim. No texto bíblico está escrito que é Har Megidon, ou seja, isso é do grego, foi adaptado do hebraico com a morfologia para o grego, ficou Har Megidon. Armagedon. Mas é Vale de Meguido. Vale de Meguido. É lá onde o negócio vai engrossar pela última vez na história do planeta Terra. Que legal. Algumas mensagens chegando. Nascimento Marques. Rapaz, que bom ver Pastor Heber, programa com ele, é show de bola. Graça e paz, irmãos. Um abraço para você, irmão Nascimento. Gilberto Ferreira. Shalom, amigo Miguel. Sostenia Rocha. Shalom, irmão Miguel, servo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Áurea Guerreiro, Shalom Miguel e todos. Raquel Lopes Moraes, Miguel, melhor guia de Israel. Até rimou. Ismar Colém, Miguel, um amigo abençoado por Deus. Glória a Deus, né? O irmão tem bastante seguidores, né? Vamos lá. Vamos ver mais alguma outra descoberta que o irmão queira falar? Coisa nova ou coisa que Tanto nós faz. temos vídeo aí? Tanto faz. Tanto faz. Uma das coisas mais fabulosas que a gente pode encontrar na arqueologia em Israel são provas físicas de personagens bíblicos. Sem dúvida. E nós temos diversos, eu acho que está em uma das listas aí também, nós temos prova física, com uma inscrição, por exemplo, do rei Ezequias, filho de Berequias. Tá? Foi encontrado o selo do rei Ezequias. Além do selo do rei Ezequias, nós temos selo do profeta Isaías, que foi encontrado também. Nós temos de diversos outros personagens menores, como Aías, como Ariel. Personagens e mais personagens bíblicos foram encontrados nas escavações arqueológicas, principalmente na cidade de Davi, em Jerusalém. Aqui tem o túnel do rei Ezequias. É esse? Mais um. O senhor falou que foi encontrado uma placa com o nome do rei? Foi encontrado um selo. Um selo? Um selo real. Era assim, o rei tinha um anel com a inscrição dele de forma negativa, ao contrário. Então, quando ele queria pagar alguém ou dizer que aquele documento era válido, ele pegava aquele anel, botava um pedacinho de argila e ele apertava e assim selava para dizer que ele está dando garantia a respeito daquilo. Então, não foi achado o anel, foi achado um dos selos que foi impresso por ele. Então, esse é o selo. Por exemplo, quando lá em Apocalipse fala do livro selado com 7 selos, são 7 pingos de cera ou de argila, que depois de carimbados, né, eles são queimados, então eles não tem como abrir, você tem que quebrar. Por isso que o João fala em quebrar os selos, né? Não é selo de papel como os nossos. O que é mais interessante é que no passado não se queimava, na realidade. Ele ficava no barro e o barro secava. E o barro é muito, muito frágil. Então, conforme você falou, se quebrava o barro e aí rompia a legitimidade da carta. Mas o que aconteceu, o que é maravilhoso, como Deus usa as catástrofes também para preservar as coisas para a gente, muitos desses documentos que estavam em estantes ou em armários para preservar grandes arquivos, muitos desses lugares foram conquistados pelos babilônicos ou pelos assírios e botavam fogo nesses lugares. Aí cozinhou. E aí cozinhava o barro e virava cerâmica dura. Então, por causa disso, foram preservados 2.000, 3.000 anos selos como esse. Olha só então, que obrigado maravilha. Também àqueles que são os conquistadores. Às vezes eles preservam a história para que o mundo não esqueça. Por falar em preservar a história, tem um vídeo aqui, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, de Qumran. Qumran é uma comunidade onde houve uma imensa, monstruosa revolução, já no século XX, se não me engano, quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, numa região chamada Qumran. E por que houve essa revolução? Porque esses manuscritos eram da época bíblica ou do período interbíblico, muito antigos, e que confirmam com exatidão minuciosa o texto sagrado que nós temos. Eram cópias dos livros sagrados, além de vários outros textos, que comparados com a nossa versão, com o texto que a gente tem, o massorético, provam que a Bíblia do Antigo Testamento não sofreu adulteração. É verdade. E por que isso trouxe revolução? Porque graçava no mundo acadêmico aquilo que a gente chama de liberalismo teológico, pondo em dúvida a exatidão das Escrituras Sagradas, a inerrância das Escrituras Sagradas. E isso não só em relação à fé cristã. Eu vou dar uma informação aqui que eu aprendi lá na USP. Algumas pessoas chegaram, ou até hoje chegam a duvidar que Shakespeare existiu. Né? Ele pode ter sido vários autores que usaram o mesmo pseudônimo e tal, papapá.
No caso do rei Ezequias e de várias outras personagens da Bíblia, isso não acontece mais, porque foram encontrados documentos antigos que atestam a veracidade e a historicidade desses personagens bíblicos. Isso é empolgante. Isso é extremamente empolgante. Sobre os manuscritos do Mar Morto, a coisa balanceou tanto o mundo acadêmico, que hoje nós sabemos, por exemplo, até os costumes e as ordenanças que se faziam no templo, porque estavam escritos em outros manuscritos que não são parte da Bíblia. Por exemplo, o livro de Isaías foi encontrado dezenas de cópias do livro de Isaías. A mais bem conservada, inclusive, está exposta lá no Museu do Livro, em Jerusalém. A comunidade de Qumran, que às vezes é confundida e às vezes acadêmicos costumam dizer são essênios, não temos como provar que são essênios, se chamava Yahad, quer dizer unidos, juntos. E essa comunidade tinha o hábito não só de escrever manuscritos na época de Jesus, mas também 300 anos antes de Jesus. Eles já estavam escrevendo. Não são tão antigos como a Septuaginta, por exemplo, mas bem próximo da Septuaginta, e a gente tem como comparar os textos. E é tremendo a gente ver a precisão na fidelidade do texto. Existem, às vezes, coisas que são questionadas, que é a questão simplesmente de uma letra ou outra que escapou. E isso facilmente é aceito pelo mundo acadêmico, porque nós temos forma escrita plena, ou seja, inteira, integral, ou temos forma escrita curta. A coisa é bem semelhante nos dias de hoje, quando você escreve também, ou você escreve TB, para dizer também. No passado, os hebreus já tinham esse hábito de, às vezes, também encurtar as letras. Os manuscritos de Qumran, se você me permitir, eu quero falar uma coisa impressionante que pouca gente sabe sobre os manuscritos de Qumran. Eles foram descobertos em 1947 por um beduíno que estava passeando com as cabras. Ele jogou uma pedra em uma das cavernas e ouviu um barulho de um vaso quebrando. Tá! Ele vai lá e ele descobre os manuscritos. Ele não sabia que era manuscrito. Para ele era couro seco. Ele pega aquele couro e leva para o mercado lá em Hebron e tenta saber se pode comercializar aquilo ali, fazer sandálias. Misericórdia! Ele queria fazer sandálias com a palavra de Deus. Então, a pessoa que pegou aquilo ali, olha, isso aqui é muito fino para fazer sandálias, mas parece que tem alguma coisa escrita aqui. Então, ele vai para o mercado negro e consegue começar a vender. Então, os judeus ficam sabendo disso, começam a comprar os manuscritos. Alguns ficaram na Jordânia, outros ficaram com pessoas particulares, mas a grande massa com o Estado de Israel. Mas o que eu queria destacar não é isso, não. É o milagre da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Quando o primeiro judeu abriu o manuscrito de Isaías, lá na Universidade Hebraica em Jerusalém, foi exatamente na noite, aí eu me arrepio todos, exatamente na noite em que, lá na ONU, estava sendo votado a repartição da Palestina, que possibilitou a criação do Estado de Israel. Gente, no mesmo dia, o povo de Israel recebeu de volta o texto de 2000 anos atrás da Bíblia, e no mesmo dia, Israel recebeu o direito de voltar à sua terra. Que lindo! Na mesma noite, em 1947. Eu acho que isso aí pouca gente sabe e é algo simplesmente impressionante. É fantástico. Vamos ver o vídeo sobre os manuscritos de Qumran. Shalom. Hoje eu estou em Qumran. Qumran é uma antiga cidade que ficava localizada aqui nesta região da Judéia, em frente ao Mar Morto. E, segundo os historiadores, vivia aqui uma população associada à seita dos essênios, aqueles que reproduziram os manuscritos do Mar Morto. Hoje, nós vamos seguir pelas ruínas de Qumran. Hoje, nós vamos seguir adiante nos passos de Jesus. Qumran é, sem dúvida alguma, um lugar incrível.
Este local foi fundado pela primeira vez por Hircano, por volta do segundo século antes da Era Cristã, e foi destruído por volta do ano 68 pelos romanos, durante a Grande Revolta Judaica. Qumran ficou então desolada por cerca de 2000 anos, voltando a ser conhecida somente após as descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Seria mesmo este o vilarejo dos essênios que é citado por Plínio o Velho, Filon e Flávio Josefo em seus relatos sobre a Judéia? Ou será que nós estamos diante de uma outra sociedade muito mais importante associada com Jerusalém? Os próprios manuscritos do Mar Morto nos revelam uma sociedade comunal, composta basicamente de homens. Segundo os indícios arqueológicos, no final do período que antecede a destruição do local, se tratavam de entre 300 a 200 pessoas somente. Era uma sociedade muito preocupada com a purificação da alma e do corpo. E tudo eles faziam em comum, levavam uma vida bem simples. Mas o que realmente se esconderia por detrás da seita de Qumran? Nos manuscritos do Mar Morto existem relatos detalhados sobre a vida no templo em Jerusalém, sobre os sacerdócios, sobre a purificação, sobre as ofertas, sobre os sacrifícios, sobre tudo que está relacionado ao templo. Portanto, para mim, este local se trata, na realidade, de uma sociedade que estava associada com o sacerdócio em Jerusalém, e não eram os essênios. Uma das coisas muito comuns entre os essênios pode ser vista aqui. Aqui são os degraus da piscina de um mikve, que é uma piscina de purificação. Os essênios buscavam a pureza interior e exterior. Eles acreditavam que os banhos de purificação era algo necessário, muito necessário para a santificação deles. Aqui em Qumran foram achados diversos mikvaot como esses. Aqui nós podemos ver mais um exemplo da preocupação dos essênios com a purificação pessoal. Aqui nós estamos vendo ao fundo uma grande cisterna que abastecia a cidade, e bem ao lado da entrada da cisterna, um mikve, uma piscina de purificação. Os essênios procuravam se separar em todos os aspectos da vida da elite judaica que vivia em Jerusalém. Eles acreditavam que eles eram o povo escolhido, os filhos da luz. E aqueles que estavam em Jerusalém seriam os filhos das trevas. E que no final haveria uma grande batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Nós vamos seguir adiante pelas ruínas de Qumran. O vídeo é longo, a gente tem que cortar para poder mostrar outros também, né? Essa cerimônia de purificação seria semelhante àquilo que a gente chama no Novo Testamento de batismo de arrependimento de João Batista ou não? É verdade, há muita semelhança em relação ao batismo de arrependimento, né? A ideia de um mikve, na linguagem mais técnica, seria um banho ritual, tá? Onde você pratica um ritual de purificação, no caso, e a ideia de um mikve é que ele tem que ser semelhante a um rio, ou seja, a água entra de um lado e sai de outro. Mas você me pergunta, Miguel, como pode ser se eram banheiras? Pois é, gente, se enchia a banheira toda,
ou a piscina toda, e no momento em que a pessoa entrava no mikve, se abria. Para que a água, quando ele estivesse dentro do mikve, a água circulasse, a água não poderia ficar parada. Tá? Mas não era só pessoas que eram banhadas em mikve. O que mais? Animais? Não. Instrumentos de uso. Por exemplo, se você utilizou um prato, uma panela e quer reutilizar, você precisa purificar. Então, haviam mikves ou banhos rituais pequenos, onde você colocava ali os talheres, os pratos, todos os utensílios de preparo para a comida santificada. Tá? Até o dia de hoje, em Israel, nós temos mikvaot, pelo país todo, não só antigos, não só em Jerusalém, lá nas arqueologias. Na minha cidade, na cidade de Modena, existe uma casinha lá, em vários bairros da cidade, existe uma casinha lá onde é separado. Um lado é um mikve para um homem, do outro lado um mikve para a mulher. E uma vez por mês, quem quiser se purificar, vai lá, pega um código, uma senha, entra, se purifica e volta. E também as famílias judias mais conservadoras, que acabaram de comprar talheres importados, por exemplo, que não passaram pelo processo da purificação, ele pega todos aqueles talheres e todos aqueles pratos que ele quer purificar, ele leva para o mikve de instrumentos e ali banha aquilo para simbolizar também a purificação e a preparação para o uso para a comida sagrada, para a comida que é dedicada a Deus. Os evangelhos falam das cerimônias de purificação. O Senhor Jesus, ele meio que censurava, né, o valor dado a purificação externa, né? Essa purificação externa. Ele fala que vocês lavam só o exterior e não o interior. E no milagre de Caná, ele usa as talhas que guardavam a água para essa cerimônia. Purificação, exatamente. É outro sítio arqueológico que tem um grande sinal de interrogação. Foi feito algumas descobertas arqueológicas interessantes, mas para a gente achar coisas mais ligadas a Jesus ainda vai demorar tempo lá em Caná da Galileia. Muita arqueologia debaixo das casas atuais. A aldeia cresceu, tampou a parte antiga da cidade, mas temos muitos achados aí incríveis que mostram como era a vida dos hebreus e dos judeus na época de Jesus e antes de Jesus. Falar em Jesus, o vídeo 6, Piscina de Siloé, é o tanque de Siloé? É o tanque de Siloé. Angélica, põe o vídeo 6, por favor, porque que é um dos maiores milagres que o Senhor Jesus realiza e, de uma maneira muito assim curiosa, ele ignora todos os outros enfermos e cura um só, né? Tá lá em João 5, se não me engano, Evangelho de João, capítulo número 5. Vamos, põe o vídeo 6, por favor. O irmão estava dizendo... Aquela parede, aqueles detritos que você viu ao lado dos degraus ali, durante décadas e décadas, a Igreja Ortodoxa detinha aquele terreno ali. Então, não permitia os arqueólogos escavarem. Mas este ano, Israel, após um longo processo de indenização e processo judicial, conseguiu liberar. E agora estão fazendo escavações na região onde era o fundo da piscina de Siloé. Então, a gente pode aguardar alguns meses aí, ou poucos anos, nós teremos descobertas arqueológicas incríveis, porque o que vocês viram aí são os degraus originais construídos por Herodes o Grande da piscina de Siloé. Era ali que o povo ficava se alimentando. E se você um dia tiver a oportunidade de visitar ali, você vai ver alguns buracos redondos nos degraus. E você vai se perguntar, que buracos são esses? Eu já digo para vocês. Ali o povo jogava o trigo inteiro, os grãos, e ele pegava uma madeira ou uma outra pedra e socava e fazia farinha. E ali mesmo, nos degraus, ele preparava o pão. A piscina de Siloé era um lugar que recebia
os peregrinos de Israel que vinham do país todo. Então, era um lugar de sombra e água fresca, era colunado, tinha telhados lindos à sua volta, e hoje você e cada um de nós que chega a Jerusalém tem o privilégio de visitar o mesmo lugar onde o cego foi curado. Não é só o cego que foi curado. Quando Jesus e os discípulos estavam descansando dentro de Jerusalém, não estavam só vindo do Monte das Oliveiras e subindo para o templo. Não, muitas vezes eles estavam andando ali no meio do povo. Jesus estava pregando no meio do povo. Onde eles iam descansar? Lugar preferido na cidade para descansar, na borda da piscina de Siloé, porque a água ali era uma água considerada sagrada, santa, até o dia de hoje. Ao contrário da piscina de Betesda, que lá o anjo mexia, que era uma piscina mais destinada aos pagãos, ficava fora da cidade, a piscina de Siloé ficava dentro da cidade. E havia uma tradição incrível nesse lugar, que se o sacerdote tivesse alcançando maioridade, na idade de Bar Mitzvah, com 13 anos, se ele fosse capaz de pegar a água da piscina de Siloé num vaso e subir correndo até o monte do templo e ir até o altar e despejar água, ele já estava na idade que ele poderia servir como sacerdote. O nome dessa festa era Simchat Beit HaShoeva, ou seja, a alegria da onde se retira a água. O milagre que ele está se referindo é quando Jesus manda o cego se lavar. No tanque de Siloé. Ele faz lama para os olhos do cego, né? E manda o cego lavar os seus olhos no tanque de Siloé, por isso que a água é considerada sagrada. E tem o tanque de Betesda, que é outro lugar onde o paralítico foi curado depois de 38 anos e tal. Então, Posso dar uma deixazinha sobre esse milagre que é tão especial? Jesus, quando fala para o cego se lavar no tanque de Siloé, ele estava no templo, na porta do templo, 500 metros de distância, numa escadaria de quase 100 metros de declinação. Quando Jesus fala, vai se lavar no tanque de Siloé, para o cego, não era uma tarefa tão simples. Ele deve ter uma dado questão muita trombada. Trombada, tropeçado. É para não desistir. Para não desistir. É fato. Isso é, puxa vida. Nós temos pouco tempo e eu queria perguntar para o irmão, qual desses vídeos o irmão gostaria que a gente falasse agora? O túnel do rei Ezequias, o altar de Josué no Monte Ebal, a capital de Tel Dan, da tribo de Dan, no norte de Israel, ou Eilat, Timná e Yovatá, Haibar? O altar de Josué, muita gente já sabe sobre o altar de Josué, tem publicado várias coisas, saiu também, acho que na novela, não importa de onde. Pode falar, não tem problema, não. O irmão é consultor das novelas bíblicas da Rede Record. Né? Isso. Junto com o Rodrigo Silva. Então, eu acho que o ideal seria mostrar algo em comum. No caso aí, Timná. Timná. Então, é o vídeo número 4, Angélica. Semeadas com sementes. O irmão estava dizendo que aquelas plantas que apareceram no início são resultado de sementes encontradas pela arqueologia e são da época bíblica? Exatamente isso. É uma espécie rara que foi preservada até o dia de hoje, cuja origem familiar dela provavelmente do Egito, e foram encontradas em arqueologia, em sítio arqueológico de 2.000 anos atrás, e hoje você pode ir lá em Eilat e comprar tâmaras bíblicas produzidas hoje. Tâmaras da época bíblica produzidas hoje. Aqui, Israel também faz cada coisa, hein? Fala sério. Temos vinho também na antiguidade. Como assim? Exatamente. Pesquisadores na área de viticultura investigaram as espécies que ficaram preservadas para uso comum. Eles descobriram que haviam 2 espécies que
são preservadas desde a antiguidade, foram largadas aí no campo. E elas são apropriadas para a produção de vinho. Então nós temos também 2 espécies de vinho hoje, feito com as mesmas uvas que se faziam há 2.000 anos atrás. Com as uvas que se fazia o vinho que Jesus usou na última ceia? Isso eu não posso dizer. Não, mas o mesmo tipo de uva. Mas pode ser o mesmo tipo de uva, sim. É brincadeira. Aí. O estudo arqueológico é algo assim, quanto mais você se aprofunda e você associa isso ao texto bíblico, à história bíblica, é simplesmente arrebatador. Ô, Angélica, quanto tempo eu tenho ainda? Eu queria ver o vídeo 5, vai. Pelo menos um pedacinho do altar de Josué. Eu não conheço esse vídeo. Ok, vamos lá. Isso é bom. Vai. Olha que legal. Irmão Miguel, o que aconteceu de importante? Abre o áudio dele, hein? O que aconteceu de importante nesse lugar aí? No passado, na história bíblica, nós temos 2 importantes eventos relacionados a esse lugar. Esse altar que você está vendo é um altar de 2 camadas, ou seja, havia um altar anterior e sobre ele foi construído um outro altar. O primeiro altar, que era um altar um pouco menor do que você está vendo aí, ele era mais redondo, é o altar de Josué. Nós estamos falando de 3.300 anos atrás, tá? Como a gente sabe que é 3.300 anos atrás? Obviamente, nós temos ali cerâmica e ossos de 3.300 anos atrás que comprovam isso. Isso foi levado para o laboratório, o carbono 14 indicou este local tem cerca de 3.300 anos atrás. E quando nós lemos o texto bíblico, nós lembramos que Deus ordenou a Moisés construir um altar. Quem fez isso, na realidade, foi Josué. Moisés já havia morrido, lá no Monte Pisgah, Monte Nebo. Mas Deus ordenou, construam um altar no Monte Gerizim e um altar no Monte Ebal. E proclamem a bênção e a maldição. O Monte Ebal, gente, está a 950 metros de altitude. No meio das 2 montanhas está a cidade de Siquém, onde o povo ficou pela primeira vez. Eu não sei como eles faziam isso, eu não sei se é o poder de Deus que permite fazer isso, mas de um lado de uma montanha, do Monte Gerizim, se proclamava a bênção, do altar de Josué se proclamava a maldição, e assim foi feita a aliança de Deus com o povo e com a terra. Neste lugar aconteceu esse evento há 3.300 anos atrás. Outro evento importante, que a gente sabe aí pelos indícios arqueológicos somente, não pelo texto bíblico, porque esta é a montanha de Manassés, e diz que Débora estava nos carvalhais nesta região, e ela também fazia sacrifícios ao Senhor e trazia o povo para ser julgada por ela nesta montanha. Então, é por isso que nós temos 2 altares. O altar da época de Josué, mais ou menos 70 a 100 anos depois, o altar de Débora. O que é de fantástico neste altar? Algumas características. Foram achados ossos somente de animais de acordo com a lei judaica para sacrifício. Então, isso aí não era uma fazenda, não era uma fazenda árabe, não era uma fazenda cananeia. Isto era um altar de Josué. Além disso, foi encontrado cinza
Ou seja, os animais eram queimados, muitos deles até o final. Dessa expressão de queimar até o final veio a expressão holocausto, que vocês conhecem da Bíblia. Outra característica interessante, foi encontrado o selo de Ramsés II, caído no altar. Se nós lermos a Bíblia, diz que o povo de Israel saiu da onde? De uma das cidades de Ramsés. Essa cidade de Ramsés é em homenagem a Ramsés I. Qual é o Ramsés da Bíblia? Ramsés II. Pelo menos é o que a tradição conta. Então nós temos ali um selo que foi encontrado pelos arqueólogos de Ramsés II. O que está fazendo lá, fora do território egípcio? Foi trazido pelos hebreus... Durante o Êxodo. Durante o Êxodo. E nós temos outra característica muito interessante neste altar, que não está na Bíblia, mas está na tradição judaica, no Talmud, na Mishnah. Está escrito como deveria ser um altar antigo, altar de pedra e de terra batida. Não se cortava a pedra tinha que estar sendo, no máximo, quebrada uma com a outra e empilhada. Depois que você fazia o altar e empilhava tudo, você revestia de gesso. Por isso ficava branco. E o que foi encontrado de acordo com a Mishnah é bem posterior a Jesus, a gente está falando do 2º século da era cristã, mas eles tinham informações dos sacerdotes como deveria ser o altar. E a informação diz que o formato deveria ser com 3 rampas, a gente chama de keres. E você vai olhar nessas imagens aí, lá no site, depois se quiser entrar, você vai ver 3 rampas de pedra que foram feitas, mas não tinha degraus. Você não tinha degraus nesse altar. E a pergunta é por que não tinha degraus? Não tinha degraus porque a preocupação dos sacerdotes era não pisar e assim profanar o altar de Deus. Eles tinham que se levantar e arrastar o pé para não pisar e não dar a ideia de que estão profanando o altar de Deus. Da onde vem isso, gente? Não vem da cultura hebreia. Isso vem da cultura egípcia. Porque no Egito a expressão pisar algo significava conquistar algo, dominar algo. E você não pode dominar o altar. E você não poderia conquistar ou subjugar ou dominar o altar que é destinado a Deus. Portanto, você teria que arrastar os seus pés para subir na rampa. Este é simplesmente um achado fenomenal. E que explica um dos versículos, que acho que é de Eclesiastes, ele fala assim, coisa que nós não fazemos hoje, ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Está aí, ó. Uma deixazinha junto com o altar de Josué. O altar de Josué é o 7º Gilgal. Tem um outro vídeo aí, mas não importa, não precisamos ver agora. Durante a entrada do povo de Israel na terra, ele vem pelo Oriente, ele vem pelo Jordão, e ele monta acampamentos. Não é bem acampamentos, a gente chama de setores de adoração, que tinham formato de sandália do pé. A gente chama lá as sandálias dos israelitas. E nessa descoberta dessas sandálias dos israelitas, o 7º é o altar de Josué. Que legal. E por que esse formato de sandália de pegada? Lembre-se do texto, isso aí é uma coisa nova que os arqueólogos, principalmente o arqueólogo que gosta de homenageá-los, chama Adam Zertal, foi o descobridor desses setores de adoração, já faleceu. Ele era ateu, era um homem do mundo acadêmico financeiro, não cria em nada, mas ele ficou chocado com a descoberta que ele fez e ele chegou à seguinte conclusão: o formato das sandálias gigantes, que eram setores de adoração, que significam verdadeiramente o que a gente chama de Gilgal, quer dizer, lugar onde você dá a volta, tá? E eles representavam as pegadas de Deus conquistando a Terra Santa para o povo hebreu. Ou seja, o povo hebreu materializou a conquista de Deus. Assim como o faraó pisava as cidades lá com a sandália dele e ele dizia, agora são minhas, quando ele destruía. Agora os hebreus, quando entram na Terra Santa, eles conhecem a cultura egípcia e eles dizem, nós vamos demarcar a nossa terra. Como? Com as pegadas de Deus, porque ela não é nossa, ela é do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso ver tudo isso. Pena que o tempo acabou, já estourei faz tempo aqui, né? A gente tem que ir para o intervalo.
Você que ficou aí com água na boca para conhecer a história bíblica desses lugares e de muitos outros que você vai conhecer pelo site do irmão Miguel, entre em contato com a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Nós temos um curso bíblico extraordinariamente bom, profundo, acessível e em formato de ensino à distância, ou EAD. Então, em qualquer lugar que você morar, você pode fazer esse curso e deve. No horário comercial, de segunda a sexta-feira, você pode ligar para 3115-0819 em São Paulo. 011-315-0819. Mas se você tiver facilidade de lidar com a internet, já entra no site agora, agrade.com.br, lá você vai ter as informações todas. E já aproveita também e dá uma passadinha no site da nossa emissora, né, a Hit TV, para mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião sobre o Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta rapidinho porque o tempo explodiu. O programa Vejam Só a Entrevista hoje foi diferenciado, né? Nós entrevistamos o Miguel Nikolevski, que tem o Café Torá no Instagram e em vários outros canais aí, com os vídeos a respeito das descobertas arqueológicas de Israel. Mas eu quero apresentar rapidinho os irmãos que mandaram foto para cá, que já estão concorrendo aos nossos brindes. O primeiro vem lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tem uma escola de teologia luterana lá muito famosa, muito importante. É o Silas Guedes, que mora em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Valeu, Silas. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação e por assistir, né, pela sua audiência. A Neuza Schmidt, ela mora em Curitiba, capital moral do Brasil, lá no Paraná. Né, Neuza? Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência também. E o Enoque, que mora em Francisco Morato, aqui na Grande São Paulo. Francisco Morato, acho que é bairro de São Paulo, nunca sei. O Enoque está convidado para vir assistir a gravação ao vivo, né? Está lá o Vailate junto comigo na foto. Faça como eles, bate a foto durante a exibição do programa e manda para nós instantaneamente pro Instagram, Programa Vejam Só, ou pro Facebook, Programa Vejam Só. Tá bom? Aí você já está concorrendo aos presentes que a gente sorteia aqui. Como eu disse, nós conversamos com o irmão Miguel Nikolevski. Ele é pesquisador, historiador bíblico e guia em Israel. Quem quiser entrar em contato com ele, tem as redes sociais, o Café Torá, né? Ou no YouTube, o canal dele é o Café Torá. O site também é cafetorá.com, Torá com H no fim, tá aí, né? E se você não conseguiu anotar, na exibição do programa, os contatos do irmão ficam publicados nas nossas redes sociais. É só entrar lá que você pega o contato deles e, querendo ir para Israel, não deixe de conhecer o trabalho do irmão lá também. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Deus abençoe profundamente. Foi um privilégio para mim, afinal de contas, falar do nosso Senhor, das coisas da Palavra de Deus e da ciência é sempre muito bom. É emocionante. Emocionante. Você crê que a Bíblia diz a verdade, mas quando você tem contato concreto com provas disso, é realmente muito forte, muito forte, muito forte. Deus enriqueça os irmãos que trabalham nesse métier de desenterrar as verdades que comprovam as Escrituras Sagradas. Conheço gente que mudou de opinião, não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus e depois, diante das evidências, disse, bom, e agora? Vamos ver o resultado da enquete. A enquete hoje é uma pesquisa, nós nem passamos perto do assunto, é um assunto teológico que fica para outro dia, a gente já fez esse assunto várias vezes, mas já que tinha que ter uma enquete, né? A pesquisa é a seguinte, vamos lá. Em sua opinião, a Igreja Cristã substitui o povo de Israel como povo de Deus?
Sim, 48% e não, 52%. Empate técnico com a margem de erro para mais e para menos. Está aí dividido meio a meio. A gente se vê no próximo Vejam Só Entrevista, sexta-feira que vem, às 23 horas, querendo o Senhor. Shalom.